Você já parou para pensar em quanta vida existe no nosso planeta? Sério, olhe ao seu redor. Você pode ver um cachorro, um pássaro, uma árvore, talvez um pouco de grama. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. A realidade é que estamos cercados por uma variedade quase infinita de seres vivos. Uma diversidade tão imensa que é difícil até mesmo de compreender. Compartilhamos este mundo com criaturas tão pequenas que são invisíveis a olho nu e outras tão enormes que fazem um ônibus parecer minúsculo. A vida prospera no calor escaldante de fontes vulcânicas no fundo do oceano e no frio congelante do gelo antártico. É uma teia de existência incrível, pulsante e interconectada, e somos apenas uma pequena parte dela. Pense nisso como uma biblioteca gigante. Você não pode simplesmente jogar todos os livros no chão. Você precisa categorizá-los por gênero, autor e assunto. Foi exatamente isso que os biólogos fizeram com a vida. Eles criaram um sistema de classificação para agrupar organismos com base em suas características, sua ancestralidade e como eles funcionam. O sistema mais famoso e amplamente utilizado agrupa toda a vida em grandes categorias chamadas reinos. Por muito tempo, as pessoas pensavam apenas em plantas e animais. Se era verde e não se movia, era uma planta. Se se movia e comia coisas, era um animal. Simples, certo? Mas à medida que nossas ferramentas, como o microscópio, se tornaram mais poderosas, descobrimos um universo totalmente novo de vida que não se encaixava nessas caixinhas bonitinhas. Encontramos organismos unicelulares, fungos que pareciam plantas, mas agiam de forma muito diferente, e todo um mundo de esquisitos microscópicos. Isso nos forçou a repensar tudo e criar um mapa mais detalhado da vida. Então, prepare-se, porque hoje faremos uma jornada épica por essa vasta biblioteca da vida. Vamos explorar os 5 principais reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Cada um é um mundo em si, repleto de criaturas incríveis, estratégias de sobrevivência bizarras e fatos alucinantes que mudarão a maneira como você vê o planeta. Vamos começar nossa jornada do início, com os organismos mais antigos, mais simples e mais numerosos da Terra, o reino Monera. Você não pode vê-los, mas eles estão em toda parte, na sua pele, dentro do seu intestino, no solo, o que torna os moneras tão especiais. Bem, para começar, eles são procariotos. Essa é uma palavra chique, mas significa apenas que suas células são super simples. Eles não têm um núcleo para armazenar seu DNA, nem outros compartimentos complexos ou organelas que você encontraria nas células de plantas e animais. Seu material genético apenas flutua dentro da célula. Essa estrutura simples é uma das chaves para o seu sucesso. Ela permite que se reproduzam incrivelmente rápido. Em condições ideais, uma única bactéria pode se tornar mais de 1 bilhão em menos de 10 horas. Não deixe que a simplicidade deles o engane, pensando que são todos iguais. O reino Monera é incrivelmente diverso. Algumas bactérias são fotossintéticas, assim como as plantas, usando a luz solar para criar seu próprio alimento. Algumas causam doenças, mas são uma minoria minúscula. A maioria das bactérias é inofensiva ou incrivelmente útil. Aqui está uma curiosidade impressionante para você. O peso total de todas as bactérias na Terra é estimado em ser maior do que o peso total de todas as plantas e animais combinados. Pense nisso por um segundo. Há mais bactérias em seu próprio intestino agora do que pessoas em todo o planeta, e muitas delas são essenciais para digerir sua comida e mantê-lo saudável. Elas são os heróis desconhecidos e invisíveis, e os governantes do nosso planeta, trabalhando constantemente nos bastidores para manter o mundo funcionando. Agora que conhecemos os procariotos simples, vamos subir na escada da complexidade para o próximo reino. Bem-vindo ao reino Protista, a gaveta de miscelâneas do mundo biológico. É aqui que os cientistas colocam todos os organismos que não são bactérias, nem fungos, nem plantas,
nem animais. É um grupo selvagemente diverso de eucariotos, células mais complexas que as bactérias, com núcleo e organelas especializadas. Simonera é o reino dos arquitetos simples, Protista é o reino dos inventores excêntricos e experimentos bizarros no grande laboratório da vida. É tão variado que é difícil encontrar uma única regra para todos. É basicamente uma coleção de sobras da vida. Alguns protistas são unicelulares. A famosa ameba, que se move mudando de forma e escorregando como uma bolha, o paramécio, coberto por cílios que usa para nadar. Mas outros protistas são multicelulares. Pense nas florestas gigantes de kelp no oceano, algumas esticando mais de 60 metros, colônias gigantes de protistas. Elas formam ecossistemas marinhos vitais. Como eles obtêm seu alimento? Alguns são semelhantes a animais e caçam seu alimento. A ameba engolfa organismos menores. Outros são semelhantes a plantas, com clorofila e fotossíntese. São responsáveis por enorme porção do oxigênio do mundo. E há os semelhantes a fungos, como os bolores de lodo, que decompõem e absorvem nutrientes. Alguns, como os dinoflagelados, são bioluminescentes. Quando perturbados na água à noite, emitem luz azul esverdeada. Outro, Toxoplasma gondii, pode alterar o comportamento de roedores. Uma verdadeira manipulação para fechar seu ciclo de vida. A seguir, temos um reino frequentemente mal compreendido. Por séculos, achavam que eram plantas. Não se movem. Plantas, certo? Errado. Bem-vindo ao reino fungi. Cogumelos da sua pizza. Bolor no pão velho. Leveduras que fazem pão e cerveja. Um reino próprio, tão importante quanto plantas e animais. A equipe de reciclagem definitiva da natureza. Então, o que torna um fungo? Como protistas, plantas e animais, são eucariotos. Mas não são plantas. Não produzem seu próprio alimento. Não têm clorofila e não fazem fotossíntese. E não são animais. Não ingerem alimento. São heterótrofos com digestão externa. Liberam enzimas poderosas no ambiente, quebram matéria orgânica e absorvem nutrientes pelas paredes celulares. O chapéu é só a ponta do iceberg, o corpo frutífero. Produz e espalha esporos. O corpo principal é o micélio, uma vasta rede de hifas que pode se estender por grandes distâncias. O maior organismo conhecido é um fungo-mel no Oregon, cobrindo quase 10 km². Penicillium nos deu a penicilina. Fungos nos deram medicamentos vitais. Cordyceps, fungos parasitas que infectam insetos e assumem seus corpos, forçando-os a subir alto. Então o fungo irrompe e libera esporos. O fungo zumbi-formiga. Fungos não são só decompositores. São médicos, cervejeiros e até mestres zumbis. Agora chegamos ao reino plantae. As plantas. Desde o menor musgo até as imponentes sequoias, as plantas definem as paisagens do nosso mundo, pintam nosso planeta de verde e criam o próprio ar que respiramos. Sem elas, a vida como a conhecemos não existiria. São produtores primários que sustentam quase todos os ecossistemas terrestres. Sua característica definidora é a fotossíntese. São autótrofas, usando clorofila para capturar energia do sol e converter dióxido de carbono e água em glicose. E liberam oxigênio. São eucariotas multicelulares, com paredes celulares de celulose, dando estrutura e suporte. É por isso que árvores chegam a centenas de metros sem desabar. Mesmo sésseis não são passivas. Rastreiam o sol, buscam água, defendem-se com espinhos e toxinas e se reproduzem de formas engenhosas. Vento, água e animais espalham suas sementes. Existem plantas carnívoras, como a dioneia, que digerem insetos em solos pobres. Bristol cones com quase 5.000 anos, entre os mais antigos organismos individuais. Plantas se comunicam por redes fúngicas, alertando vizinhas de ataques. O reino vegetal é um mundo dinâmico, complexo e, de certo modo, profundamente inteligente.
Finalmente chegamos ao reino que mais conhecemos porque fazemos parte dele, o reino Animalia. Um espetáculo de movimento, comportamento e diversidade. Inclui tudo, desde esponjas e águas-vivas até insetos, peixes, pássaros, répteis e mamíferos como nós. Se as plantas são os produtores, os animais são os consumidores. Todos os animais são eucariotos multicelulares e, ao contrário das plantas, não têm parede celular rígida. Isso permite flexibilidade e surgimento de músculos e nervos, que transmitem sinais. De uma chita na savana a você clicando num mouse. Somos heterótrofos com estratégias que vão de filtradores a venenosas. Mais de 1,5 milhão de espécies descritas. Milhões por descobrir. Mais de 95% são invertebrados. Insetos, aranhas, crustáceos, moluscos, vermes. Possivelmente 10 quintilhões de insetos vivos agora. Vertebrados são menos numerosos. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Há formas bizarras. Tardígrados que sobrevivem ao espaço. Águas vivas imortais. Peixes que brilham nas profundezas e aves que navegam pelo campo magnético. Fazemos parte de uma família espetacular e infinitamente surpreendente. Então viajamos pelos 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Mas vamos dar um zoom para fora. Como decidir o reino? Tudo se resume a algumas perguntas-chave. A primeira, tipo de célula. Procariótica ou eucariótica? Procariótica aponta para Monera, bactérias e arqueias, veteranos da vida. Eucariótica. Seguimos para a próxima pergunta. É unicelular ou multicelular? Unicelular tende a protista, com exceções como kelps. Se multicelular, como obtém alimento? Autótrofo por fotossíntese, Plantae. Heterótrofo que secreta e absorve, Fungi. Heterótrofo que ingere e se move, Animalia. Tipo de célula, organização celular e modo de nutrição, os 3 pilares. Fizemos um tour relâmpago pelos 5 reinos da vida, desde as bactérias invisíveis que comandam o mundo, até os animais complexos que o habitam. Mas o que cobrimos hoje é apenas a pontinha do iceberg. Cada reino contém milhões de histórias, adaptações bizarras e mistérios esperando para serem descobertos. A beleza da ciência é que o aprendizado nunca para. Sempre há algo novo para encontrar e entender, até no DNA. Essa diversidade é nossa herança compartilhada, a teia que nos dá ar, água, comida e remédios. Da próxima vez no parque, olhe de perto. Plantae no musgo, Fungi no cogumelo, Animalia nos insetos, Monera no solo e Protista na água, todos trabalhando juntos. Você está numa catedral viva de biodiversidade. Não deixe sua curiosidade terminar aqui. Saia e explore. Leia, assista, visite, observe. Se você gostou deste mergulho profundo no mundo da biologia, não se esqueça de deixar um like, pois isso realmente ajuda o canal a crescer. E o mais importante, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossa próxima aventura no incrível mundo da ciência, história e curiosidade. Compartilhe com um amigo. Nos vemos no próximo.